Você está entediado no local onde mora? Cansado de não ter uma casa rodeada por um fosso ou um jardim grande o suficiente para um desfile de elefantes? Talvez seja a hora de se mudar. Então, aqui estão algumas opções para pensar quando estiver procurando uma casa. Primeiro, você já pensou em alugar o Palácio de Buckingham? Bem no centro de Londres, o extenso palácio é um dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, especialmente para pessoas que procuram um gostinho do tratamento real. No início do século XVIII, o Duque de Buckingham contratou um arquiteto chamado William Wynd para construir a Buckingham House. Sim, casa, não palácio. Era apenas o início do que viria a se tornar o grandioso palácio. Em 1761, o rei Jorge III comprou a Buckingham House para sua esposa, a rainha Charlotte. Mas foi o filho deles, o rei Jorge IV, que começou a transformar o Palácio de Buckingham na maravilha que é hoje. Talvez, na verdade, ele possa ter exagerado um pouco. O rei Jorge IV tinha muito bom gosto em decoração. Ele nomeou John Nash, um arquiteto neoclássico, para elevar a construção e seus terrenos a um monumento brilhante de luxúria. O parlamento concordou em cobrir 150 mil libras, cerca de 200 mil dólares, da conta. Mas no final, os custos de renovação saíram do controle e atingiram quase $500 mil, o que é perto de $1 bilhão na moeda de hoje. Com 775 cômodos, o palácio tem muito a oferecer, incluindo alguns recursos exclusivos que você pode não encontrar em outras propriedades do mercado, como um rio que corre abaixo dele. Antigamente, o rio Tyburn tinha muito salmão, o sonho de qualquer pescador. Hoje flui através de um canal subterrâneo, escorrendo sob o Palácio de Buckingham e seguindo o caminho por Londres. Algumas organizações de entusiastas da pesca se reuniram querendo levar o rio de volta para cima do solo. Mas isso significaria derrubar vários edifícios ao longo do caminho, incluindo o Palácio de Buckingham. Então, por enquanto, eles têm que se contentar em pescar em outros lugares. O jardim de 158 mil metros quadrados do Palácio de Buckingham tem muitos usos. É o jardim privado do rei em Londres e também desempenha um papel fundamental em muitos eventos reais ao longo do ano. Os mais famosos eventos são as festas do Jardim Real, que podem receber até 24 mil convidados. O jardim é tão grande que 29 campos de futebol caberiam dentro de seus muros e ainda teria um pouco de espaço para receber pessoas no chá da tarde. Tem até um lago. Camelos, crocodilos, elefantes e muitos outros membros caprichosos do reino animal chamaram o palácio de lar. Durante o reinado do rei Henrique VIII, cervos vagavam selvagens por todo o terreno. Anos depois, o rei Jaime introduziu um zoológico inteiro, o que os membros posteriores da realeza aceitaram de bom grado como uma tradição. A rainha Charlotte recebeu uma zebra e 8 elefantes. E a rainha Vitória se divertiu muito montando o Jumbo, o famoso elefante do circo Phineas Taylor Burnham. Mas então, quanto custaria alugar o Palácio de Buckingham por um mês? Bom, ele tem um valor amigável de cerca de 17,5 milhões de dólares por mês. Isso significa que custaria cerca de 230 milhões de dólares por ano em aluguel. Vamos colocar esse número em perspectiva. Por 17,5 milhões de dólares, você poderia comprar o relógio mais caro do mundo, incrustado com 1.200 diamantes para você e 3 de seus amigos. E ainda sobrariam 3 milhões de dólares. Se o Palácio de Buckingham não lhe agrada, talvez outra residência real, o Castelo Windsor, possa se adequar melhor ao seu gosto. O castelo abrange mais de 54 mil metros quadrados e tem 1 milênio de história real que remonta aos normandos. O Castelo de Windsor é o maior e mais antigo castelo ocupado do mundo. Construído por Guilherme, o Conquistador, no século XI, foi o lar de 39 monarcas desde então. Era onde a rainha passava a maior parte de seus dias de folga. Alguns de seus destaques incluem uma sala para o fosso. Nos apartamentos de estado, você pode ver pinturas criadas por muitos artistas famosos penduradas nas paredes. E claro, no grande vestíbulo ficam as armas e armaduras. Eu também mantenho minha armadura no grande vestíbulo da minha casa. Então, quanto custaria alugar essa beleza?
O aluguel mensal custaria tanto quanto comprar 40 casas médias no Reino Unido sem hipoteca, o que é 13,6 milhões de dólares. Pelo mesmo valor, também é possível comprar uma ilha privada a 30 minutos da costa de Manhattan. Então, escolha com sabedoria. Se nenhum desses cabe no seu orçamento, que tal o Palácio de Kensington? É a atual casa do Príncipe William e da Princesa de Gales, no centro de Londres, perto do Hyde Park. Tem múltiplas alas e apartamentos reais que antigos membros da realeza chamaram de lar, sendo um deles a Princesa Diana. O apartamento de Will e Kate está longe do que você imaginaria quando pensa em algo normal. É mais como uma mansão dentro de uma mansão ainda maior. Uma parte dele inclui até uma torre de relógio. Em 1689, o rei Guilherme e a rainha Maria compraram a mansão em uma vila chamada Kensington por 20 mil libras, cerca de 5,3 milhões de dólares hoje. Na época, chamava Kensington House. Desde então, passa de geração a geração da realeza. A rainha Ana trabalhou na expansão de seus jardins e também construiu a Orangery, que começou como uma estufa. Agora serve como um restaurante aberto ao público. Com apenas 20 cômodos, são 121.400 metros quadrados de terreno. Dentro, há 2 salas de boas-vindas e vários estúdios para a realeza trabalhar, além de 3 cozinhas. Então, você poderia comer 3 lanches diferentes à meia-noite sem ter que abrir a mesma geladeira mais de uma vez. Além disso, o apartamento real tem sua própria academia privada e um elevador, o que é útil, pois abrange 4 andares diferentes. Alugar o Palácio de Kensington custaria cerca de 2,1 milhões de dólares por mês. Com isso, dá para comprar um Lamborghini de ponta com 770 cavalos de potência, capaz de atingir até 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. Sobraria algum dinheiro, no entanto, porque esse carro custa apenas 1,9 milhão de dólares. Então, também daria para colocar alguns Honda Civic no seu carrinho de compras. Sandringham House é a casa de campo que a Rainha Elizabeth II muito amou. Sandringham é uma enorme propriedade que os membros da realeza usam em muitas ocasiões, já que tem recursos que vão desde pomares até um museu completo. Geralmente é onde os membros da realeza inglesa passam as férias de inverno. Fica em Norfolk, Inglaterra, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Londres, e é construída em 20 mil acres, ou 8 mil hectares de terra. Por falar em acre, essa unidade foi medida pela primeira vez na Idade Média como o tamanho da terra que poderia ser arada em um dia com um boi. Então, para arar o terreno de Sandringham em um dia, você precisaria de 20 mil pessoas e 20 mil bois. Em 1862, a família real britânica comprou a propriedade como um retiro rural para o príncipe de Gales, Eduardo VII, e sua noiva, Alexandra da Dinamarca. Depois disso, foi passada para a rainha Isabel II. Mais de 200 pessoas trabalham na propriedade, o que inclui agricultores, jardineiros, serralheiros e trabalhadores da fábrica de prensagem de suco de maçã. Quanto seria o aluguel mensal nessa extensa morada? Aproximadamente o mesmo custo de comprar 53 cavalos árabes, ao preço de 8,5 milhões de dólares. O Palácio de Versalhes, na França, era originalmente um retiro privado para Luís XIII e sua família. Sob a direção de Luís XIV, a residência real foi expandida e remodelada em imensas e ornamentadas instalações cercadas por jardins imponentes. Cada detalhe foi projetado para glorificar Luís XIV e destacar sua extravagância. Um paisagista criou jardins franceses com fontes que geravam uma ilusão de água magicamente parada, destinada a expressar o poder que o rei tinha sobre a natureza. Foi também a residência particular de Maria Antonieta. De todos os cômodos, a sala mais impressionante é a dos espelhos. É uma longa galeria alinhada com 17 espelhos que ficam em frente a 17 janelas para refletir os jardins do lado de fora. Lustres requintados brilham no teto intrincadamente pintado e as paredes são construídas em mármore branco. Quanto custa viver como Maria Antonieta por um mês? Bom, na verdade existem quartos disponíveis para alugar ao público em geral. Eles começam em 2.600 dólares.
E, com 2.300 quartos no total, o valor do aluguel de todo o local é elevado para até 179 milhões de dólares por mês. Isso é o equivalente à compra de 55 pianos de cauda esculpidos em cristal puro, que custam 3,2 milhões de dólares cada. Ok, mas você sabia que há castelos que podem ser alugados? Há um castelo chamado Pitt's Castle, na Irlanda, que foi construído há mais de 600 anos. Embora tenha mantido sua estrutura original a partir do século XV, nos anos modernos foi renovado para funcionar como um destino dos sonhos. Mas tenha em mente que é um castelo antigo de verdade, então não é um hotel 5 estrelas. Há escadas estreitas e nenhuma das salas foi projetada para ter água corrente. Ou seja, se você precisar do banheiro às 3 da manhã, vai ter que fazer uma caminhada fria. Se hospedar nesse castelo custa 145 dólares por noite. E ele está aberto para quem procura uma temporada extravagante e em estilo real. Se isso estiver mais adequado ao seu orçamento, eu entendo. Nem todos temos dinheiro para comprar 53 cavalos árabes todos os meses.